Alô? Gente, então você viu ali, né? Ninguém pode ser ansiosa, ok? Nem teimosinha, viu? Mas então, gente, boa noite, mulheres lindas, maravilhosas, perfumadas, cheirosas, sorridentes, abençoadas, vencedoras, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui. E realmente está parecendo um jardim de verdade, gente, vocês têm que ver. Está parecendo um jardim de flores lindas e maravilhosas. Hoje nós temos aqui reunido, tá, Jacarepaguá, né? Levanta assim o braço para eu ver Jacarepaguá. Ok, amém. Lindas e maravilhosas, cheirosas e abençoadas. Também temos aqui quem? As Américas. Cadê as Américas? Também cheirosíssimas, maravilhosas. E Realengo também, pastora Evelyn, amém. Mais alguém de algum outro prédio assim que a gente não citou aqui? Ok? E as visitantes, não é? Você poderia levantar a mão para eu te ver de novo, para eu te conhecer assim? As visitantes, quem está pela primeira vez? Que bom, seja bem-vinda aqui, lá atrás, aqui, ok. Quem mais? Ok, seja bem-vinda. Quem mais aqui? Aqui, ok. Aqui, ok, amém. Tá bom, um prazer conhecer você, seja muito bem-vinda. E a gente está, então, aqui nesse culto. Gente, vocês viram, eu pintei a unha de rosa pela primeira vez na vida. Forte, né? Então, eu pintei de rosa. Falei, tem que pintar de uma cor, tinha que escolher. Eu falei, por que não, né? Até porque tem que combinar, e aí a gente veio de rosa. Então, a minha avó, gente, pintava de rosa com cintilante. Então, eu cresci apavorado, falei, rosa é cor. Eu falei, eu nunca vou pintar a unha dessa cor. Não sabia eu que um dia eu ia ficar, entendeu? Mais velho, eu achei que eu ia ficar criança a vida toda. Falei, então, não vou pintar de rosa, né? Mas hoje eu me rendi, estou liberta, ok? Fui liberta, aleluia, glória a Deus. Gente, então, vamos compartilhar a palavra, né? Eu realmente quero que você saia daqui edificada, fortalecida, robustecida, sabe, pela palavra de Deus. Eu creio muito, mas muito. Na verdade, eu creio totalmente que é a palavra que é o nosso alimento, é o nosso sustento, sabe? A palavra para nós é o espinafre do Popeye, sabe? Quando ele comia aquele espinafre, ele ficava enorme, forte, e ele acabava com o inimigo, ele jogava o bruto lá não sei aonde, no meio do mar, né? Então você é assim também, com a palavra de Deus você fica assim, você cresce. Sei que às vezes você não acredita muito nisso, mas o Espírito Santo vai te convencer ainda. Você fica assim, sabe, grandona, forte, no espírito, e um soco seu joga o diabo lá no meio do mar. Amém? Creia nisso. Então essa palavra de hoje, o título dela é o seguinte: segredo para acabar com a ansiedade hoje da sua vida. Amém? Então, são alguns segredinhos. Na verdade, segredo, se você não soubesse, né? Você conhece todos eles, mas eu achei tão bonitinho, eu falei, eu vou botar o nome de segredo, né? Um segredinho hoje para você. E deixa eu chegar para cá, peraí. E realmente Deus quer nos fazer trilhar por um caminho de vitória. E o caminho de vitória começa por deixar a ansiedade de lado. Mas como que eu vou deixar a ansiedade de lado? Na verdade, tá ficando até feio você dizer que não é ansiosa. Essa semana mesmo, estávamos num grupo de mulheres reunidos, e uma delas testemunhou que estava no trabalho e uma colega de trabalho, aconteceu alguma coisa e a colega ficou irritada. Você fez isso e tá, olha aí agora, a pessoa vai reclamar por causa desse material que você, sem querer, aí estragou. E ela ficou assim, né? E essa outra mulher, ela é quase zen. E ela falou, não, mas eu não vejo que é nada demais. E outra coisa, eu vou falar, qualquer coisa eu pago. Só que a outra não satisfez. Ela falou, não, mas vocês... Ela falou, tá bom, eu já falei que se acontecer alguma coisa, eu pago. E a outra ficou assim, reclamando.
E aí depois ela foi falar com a dona do objeto, e realmente era uma coisa assim bem irrelevante. Ela falou, não tem problema não, nem precisa pagar, eu colo aqui. Aí ela voltou e falou, tá vendo? Ela falou que não tem problema, que não precisava. Não, mas isso é o quê? Você tem que pagar, isso assim, assim. Ela ficou irritada, e depois ela perguntou, ela falou, mas você é muito calma. Eu falei, pronto. Ela ficou mais irritada ainda, porque a outra não era. Então você quase que tem que ser ansiosa. Quando perguntar assim, você é ansiosa? Dizer que se tiverem 4 mulheres conversando, você vai perguntar, você é ansiosa? Sou ansiosa. Você é ansiosa? Sou ansiosa sim. E você também? Sou também. Aí vai perguntar para a 4ª, e você? Mas se ela não for, vai ficar esquisito, né? Vai falar, sou ansiosa também, sou também. E dizem que é o mal do século, né? Por que a gente vive com essa ansiedade desse jeito? Na verdade, nós temos muito mais do que as nossas gerações passadas. Parece coisa de pessoa que já tem idade, né? Mas é verdade, muito mais acesso, muito mais. Os brinquedos que as crianças têm hoje são em maior quantidade, brinquedos assim, mais evoluídos, né? E era para então diminuir ou acabar com essa questão de ansiedade, mas não, parece que isso tem aumentado. Por que isso? Por que isso? Não precisa ser assim conosco, amém? E deixa eu te falar aqui, olha o que é a ansiedade, olha para mim, mulher. A ansiedade é o resultado natural de nós centralizarmos as nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e menor do que a sua vontade para nós. Eu vou repetir. Ansiedade é aquela tentativa, não é? Não é a tentativa, é o resultado mesmo natural de você centralizar todas as suas esperanças em algo menor do que Deus ou menor do que a vontade que Ele tem para você. Então, o que você faz com as suas esperanças? Em quem você coloca? Se você colocar em Deus, você vai ser suprida. Mas se você colocar a sua esperança, a sua fé em algo que é menor do que Deus, você vai ficar ansiosa. Não é o primeiro segredo não, mas pode servir como um segredo para você também. Coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua esperança no Senhor para todas as coisas. Porque se Ele for incapaz de resolver algo na sua vida, você não vai poder resolver. Coloque a sua esperança sempre em Deus. Deus é invisível, né? Mas Ele é real. Repete comigo, diz assim, Deus é invisível, mas Ele é real. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, como você não vê com os olhos naturais, mas o patrão você vê, você fala, meu patrão. O marido você vê, você fala, é o meu marido. Então, as pessoas e as coisas que você consegue ver com os seus olhos naturais, parece que fica mais fácil de você associar, de você pôr a culpa, ou de você pedir, ou esperar dessa pessoa que seja a sua fonte. Deus é invisível, mas Ele é real. Deus é real. E você precisa colocar todas as suas expectativas sempre no Senhor, em nome de Jesus, amém? Porque o começo da ansiedade, sabe o que é? É o fim da fé. Se você começa com a ansiedade, a fé vai embora. Não tem como a ansiedade e a fé ocuparem o mesmo espaço. Não tem como. Vamos dar o exemplo aqui da gangorra. Sabe a gangorra do parque? Um está em cima e outro embaixo, ok? Um sobe e outro desce. Um sobe e outro desce. Então é assim também. Num lado está a ansiedade. No outro lado está a sua fé. Se a ansiedade estiver lá em cima, onde está a fé? Não tem fé. Mas se você colocar a sua fé lá em cima, acabou a ansiedade. Ah, pastora, não é tão fácil assim. Em Deus tudo é possível. Amém? Nós cremos assim, dessa forma. Então, qual seria, vamos lá, qual é o primeiro segredo para você acabar com a ansiedade na sua vida hoje?
Qual é o segredo para você acabar com a ansiedade na sua vida hoje? Primeiro, são alguns ajustes que você vai ter que fazer. E a primeira coisa que você tem que ajustar é a sua audição. Diga assim, eu tenho que fazer um ajuste na minha audição. Então, veja só o texto aqui de João, capítulo 10. Aqui tem só o verso 27, mas eu vou ler um pouco antes para você, nós vamos chegar aí. Então, no início do capítulo, ele vai dizer aqui, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Acompanha comigo aqui, daqui a pouco a gente olha para lá. Verso 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Quem aqui é ovelha? Ovelha ouve a voz do seu pastor, ok? E ele chama pelo nome as suas ovelhas e traz para fora. Isso aqui chama pelo nome, eu achei lindo, porque nós cantamos, né? Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. Qual é a primeira letra do seu nome? Vamos falar todo mundo junto. A primeira letra do seu nome, todo mundo junto, tá bom? 1, 2, 3 e já! Essa letra está entre o A e o Z no alfabeto, tá? A Bíblia diz, quer dizer, a gente canta, né? A Bíblia também fala isso, mas nós cantamos aqui. Tu és o alfa e o ômega. Independente de qual seja a primeira letra do seu nome, você está dentro desse negócio. Amém? E aí, ele diz assim, ele conhece o nome, né? No verso 4 ele diz, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Por que que elas o seguem? Porque elas ouvem a sua voz. Aí no verso 5, olha aqui, agora é a outra coisa. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ok. Não conhece a voz dos estranhos. No verso 8 diz assim, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Se você é ovelha, você não vai seguir ladrão e salteador. Você só vai seguir Jesus, porque você conhece a voz dele. No verso 16, ainda tem outras ovelhas e elas ouvirão a minha voz. Aí nós chegamos aqui então no verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Agora olha o que está escrito aqui depois. Verso 28. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Usa aqui para mim, Raíssa, por favor. Bota aqui nela, por favor. Então ele está dizendo aqui, 2 vezes, ele fala o quê? Que as ovelhas ouvem a voz, elas seguem a Jesus, e por isso elas nunca vão perecer. E ninguém vai arrebatar elas da mão do Senhor. Porque você é alguém que sabe ouvir a voz do seu Senhor. Você ouve. Raíssa vai fazer o papel aqui para mim do mal. Tão linda que ela tá, né? Mas vai fazer o papel do mal, ok? Então, como é que a gente ensina para as crianças? É a mesma coisa que o diabo faz conosco. Entendeu? Como é que ele faz? Sopra aqui no meu ouvido alguma coisa. Então, o que o diabo fala para você? Você não vai conseguir. Você, fala mais alguma coisa. Seus filhos não vão voltar para a casa do Senhor. Sua despensa vai ficar vazia. Se eu não conheço a voz do meu Senhor, eu não coloquei ele aqui, vamos deixar que ele é invisível, ok? Mas ele é real. Se eu não conheço a voz do meu Senhor,
vai ter alguém, eu quis fazer aqui o mal personificado para ficar bem claro para você. Eu vou ouvir a voz do estranho. Mas se eu conheço a voz do meu Senhor, se eu ouço e eu o sigo, aí o texto diz o quê? Ninguém arrebatará elas da minha mão. Ninguém pode arrebatá-las e elas não vão perecer. Obrigada, Raíssa. Pode ficar para você de presente. Entende? Então, é um ajuste que você tem que fazer para você conseguir ouvir a voz de Jesus. Qual é a voz? Eu te pergunto, quais as vozes que você tem ouvido? Porque tem muitas vozes ecoando por aí. Então você não é amada, você não vai conseguir esse emprego, você não vai casar. Quem é que está falando isso? Com discernimento você vai conseguir perceber quem é que está falando isso. Você procura aqui, deixa eu ver se Deus falou isso aqui para mim. Várias vezes acontece. Eu sinto o desejo de fazer algo, falo, mas o diabo não ia falar isso para mim. Então, isso é de Deus, vou fazer. Ou então eu ouço algo, eu falo, Deus não ia falar isso para mim, não. Então, não é Deus que está falando e eu não vou seguir. E isso vai te tirar, então, desse caminho de ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é devorável. Quando você fica ansiosa, você fica facilmente devorável. Por quê? Você sabe que a ovelha, ela é um animal frágil. E o lobo, ele uiva e ele tenta dispersar as ovelhas. E quando ele faz aquele alvoroço e uma das ovelhinhas sai de perto, aí ela fica com medo, ela fica ansiosa e ela está completamente susceptível para o leão, para o lobo devorar ela. Entende? Então você tem que ser alguém que faz isso aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você precisa, o segredo para resolver essa questão de ansiedade na sua vida é ouvir a voz de Jesus. Você quer ver um exemplo no Velho Testamento? O povo lá de Israel estava 400 anos como escravos no Egito. E assim que eles saem do Egito, Deus chama eles, sabe de quê? Exército de Israel. Agora eu te pergunto, que exército? Mas é a voz que você tem que ouvir. Você pode ter tido uma atitude errada, uma atitude de escravo, mas o Senhor te chama de exército. O Senhor te chama de vencedora. Gideão, lembra que Gideão estava escondido do Senhor, com medo, apavorado. E o Senhor fala com ele lá escondido na caverna. O Senhor não fala, medroso. O diabo estava falando isso para ele. Medroso, fica aí mesmo escondido, senão não vai dar ruim para você. O que o Senhor falou para ele? Homem valente. Que homem valente é esse escondido dentro da caverna? Então, se você estiver escondido dentro da caverna, não adianta, o Senhor não vai te chamar de medrosa. O Senhor vai te chamar de mulher valente. É isso que o Senhor está falando. Por isso que você precisa ajustar os seus ouvidos, a sua audição. E Abraão, gente, quem era Abraão? Ele era um velho já, com bastante idade. Tinha uma esposa estéril. E Deus chamou ele o quê? Pai de multidões. Você está vendo que Deus não vai te chamar nunca de algo que, ainda que você esteja vivendo aquela realidade, Ele não vai te chamar disso, não adianta. De que as pessoas estão te chamando? Talvez alguém te chamou de alguma coisa que você não gostou. Eu me lembro que quando dava aula ainda, no pré-escolar, comecei na pré-escola, e isso é normal acontecer, mas é muito, eu lembro disso muito claro. As meninas pequenininhas, né? Tia, a Duda me chamou de feia. Aí eu falava, você é feia? Não. Eu falei, então não é com você que ela está falando. Então, na hora que você achar que o diabo está te chamando de feia, eu vou te perguntar, você é feia? Não, porque você é a princesa do Pai, amém? Você é a agraciada do Senhor, você é tudo isso. É o que eu falei lá no vídeo, né? Mulheres lindas, maravilhosas, cheirosas, abençoadas, vencedoras, prósperas, bem-sucedidas. Você é isso. Então, se alguém te chamar de feia, não é Jesus que está falando. Não é o seu pastor. E aí, o texto diz aqui que nós não seguimos.
Ah, você é feia. Aí você vai seguindo aquela voz. Não pode, você tem que ajustar os seus ouvidos. Não pode, porque isso aí te traz ansiedade. Você acreditar nas palavras do diabo para você. Lá em casa a gente costuma assistir, não é sempre, mas de vez em quando, umas pegadinhas, aquelas de televisão. E aí tem vários, não sei se você já viu, exatamente alguém chamando a mulher de feia. Você já viu? Eu estou passando aqui, eu preciso de uma artista ali para uma peça que a gente vai fazer rápido, um comercial. Você pode atender o nosso pedido? Vai ganhar um cachê? Ela falou, tá bom, posso ir. Aí quando chega lá, ela fala, consegui, estava difícil de achar o que você pediu, mas está aqui, ó, essa foi a mais feia que eu achei. Aí ela pega a bolsa, porque mulher pega a bolsa, né? Pega a bolsa assim e começa a atacar. Mas ela tem que saber quem ela é. Você tem que saber quem você é. Que voz você tem ouvido. O que Jesus fala ao seu respeito. O que Deus fala ao seu respeito. Que você é a menina dos olhos de Deus. Olha só. Você tem que crer nisso. Você tem que dizer, eu sou essa mesmo. Maravilhosa, eu sou abençoada, eu sou próspera, eu sou bem-sucedida. Porque é isso que o Senhor fala a meu respeito. Ainda que você não esteja vivendo essa realidade. A questão é essa, né, pastora? Quando está tudo bem, tem dia que eu levanto e eu olho para o espelho assim. Eu olho para o espelho e eu estou bem. Não tem dia? Tem dia. Hoje, como é que você levantou? Fala aí. Levantou bem? Levantou mais ou menos? Como é que foi? Tem dia que você olha no espelho e você fala, nossa, eu sou demais. Mas diz que a alegria de pobre dura pouco, né? No dia seguinte você levanta e fala, eu não presto. Quem é essa mulher no espelho? Mas não importa como você levanta, importa se a sua audição está ajustada. Deixa eu falar para você. Você sabe como é que acontece um leilão de quadro? Nós temos um quadro aqui. Então vamos dizer que esse quadro vai ser leiloado hoje. Vocês estão aqui, o auditório. E nós vamos começar. Qual é o lance? Ou eu dou o lance mínimo, né? Ou quem começa? Aí você diz assim, R$10. Aí a outra diz lá, R$50. A outra diz, R$100. Fala. 50, mais, já foi 100, mais. 150. 200. Dá uma bolada aí, gente. 30 mil. Aí a irmã que fala, pastora, peraí. 1.000 ainda dava, mas 30 mil o quadro não vale. Só que o cavaleiro ali levanta a mão e fala, 50 mil. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, não dá 50 mil vendido para o senhor, o cavaleiro ali. Você fala, esse quadro não vale 50 mil reais. Eu falo, vale, porque alguém está pagando. Se alguém pagar, ele vale. Então, quanto é que você acha que você vale? Pode ser alguém que diga que você não vale nada. Mas o Senhor Jesus pagou. O Senhor Jesus estava no leilão. Você que estava lá. E o Senhor Jesus levantou. Foi o cavaleiro da noite. Levantou e falou, eu pago. Eu pago com a minha vida. Eu pago com o meu sangue. Eu vou levar ela comigo. Ela é minha. Eu pago. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Não importa se você acha muito caro esse quadro por 50 mil. Se alguém levar ele, pagar por 50 mil, é o quanto ele vale agora. Oh, Jesus, maravilhoso. Você tem que ajustar a sua audição para ouvir a voz do seu pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, se você diz assim, eu estou cansada, o que Jesus fala para você? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. A voz de Jesus diz isso. Se você diz, eu estou sem saída, Jesus fala assim, mas eu sou a porta para você. Você diz, eu não vejo uma luz no fim do túnel. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Você diz, eu estou me sentindo vazia. Ele diz, eu sou o pão da vida.
Ah, eu estou me sentindo assim seca. Ele fala, eu sou a água da vida. Aquele que crê em mim, de dentro do seu interior, rios de água viva fluirão. Ah, eu vou morrer. O Senhor Jesus falou, eu já morri, eu dou a minha vida para você. Essa voz que você tem que ouvir. E aqui não tem assim nem 1% de tudo que Jesus fala, tudo que Deus fala a seu respeito. Você tem que ajustar a sua audição. Vocês lembram que Jesus estava sentado na casa de Marta e Maria, e tinha uma que estava ansiosa, uma ansiosa que era a Marta, correndo para lá e para cá, querendo resolver as coisas. Estava nervosa, ansiosa, estava preocupada, estava desesperada, estava acabada. E Maria estava fazendo o quê? Sentada aos pés de Jesus. O que ela estava fazendo, hein? Ouvindo. E Jesus falou algo sobre ela. Jesus falou o quê? Maria escolheu. Aleluia, glória a Deus. Ajusta o seu ouvido, ajusta a sua audição, querida. É a melhor parte, é ouvir o que o Senhor tem para você. Amém. Aleluia. Essa é a parte que o Senhor tem para você. Feche os seus olhos por um instante. O que o Senhor Jesus fala para você? Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque eu amo o meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor. Não me guio por vista. Agora eu vou. Feche os seus olhos. Somente meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém? Trabalho é do Senhor, Ele diz isso para você. É meu todo o trabalho. Ouça o que Jesus fala para você. E o segundo segredo para você acabar com a ansiedade hoje na sua vida é ajustar a sua visão. Diga audição e visão. Então você precisa ajustar a sua visão. Para onde é que você está olhando? Para onde é que você está olhando? Hebreus 12:2 diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Aonde você tem que manter os seus olhos fixos, mulher? Em quem? E por que você está olhando para outras coisas? Por que você está olhando para as pessoas? Por que você está olhando para a sua despensa? Por que você está olhando para a situação do seu filho? Por que você está olhando o seu filho lá fora? Quando a Bíblia diz que os seus filhos estão assentados à roda da sua mesa. Aí você vai escolher. Entende que é o ajuste? Você está olhando o seu filho lá fora. E aí você tem que ajustar a sua visão e olhar ele aonde Deus diz que ele está. Assentado à roda da tua mesa. Dentro de casa. Dentro da sua casa mesmo, da sua família. E dentro da casa de Deus também. Que tem uma mesa também. Entende esse ajuste? Para onde você vai olhar? O segredo para acabar a sua ansiedade. Porque você fica ansiosa por quê? Porque o seu filho não está indo para a igreja. Você fica ansiosa porque recebe notícias ruins. Você fica ansiosa porque você não vê ele aqui.
Mas se você começar a ajustar a sua visão e ver o que Deus diz a respeito dele, cadê a ansiedade? Acabou. Foi embora. Você não fica refém dessa ansiedade, entendeu? A ansiedade, o medo, a tristeza, o desespero. Então, esse é o segundo segredo. E deixa eu falar uma coisa para você. A gente agora tem uma coisa aqui chamada filtro, ok? Quem gosta de filtro? Você não gosta? I'm sorry. Mas ele é bacana, é uma brincadeira, pelo menos. Claro, todo mundo sabe que você não é daquele jeito. Principalmente quem te conhece. Hoje fora, mas não tem como, porque vem escrito aqui em cima, né? Não tem como você fazer um filtro e enganar. Então, assim, não é realmente para você iludir ninguém. É uma brincadeira, é legal. Você é de olho verde, né? Né, Adriana? Então, você põe aqui um filtro, de repente você não está maquiada. Aí a gente põe um filtro e aí põe uma maquiagem. Você tem que usar o filtro da fé. Para tudo que você olha, você tem que usar o filtro da fé. Você pega o filtro da fé e olha, eu estou vendo essa situação aqui difícil na minha casa, com os olhos naturais. Mas você põe o filtro da fé, você fala, ué, ficou bonito de repente. Nossa, que bênção, essa vitória que eu consegui aqui, é por causa do filtro. Diga comigo, o filtro da fé. Ele vai te abençoar. Amém? Tem um ditado que diz assim, sua vida não é um morango, né? Sua vida não é um morango. Você não é uma princesa. Sua casa não é um castelo encantado. E seu marido não é o Alain Delon, nem o Dom Juan, nem nada disso. Diz assim, a vida não é cor-de-rosa. Já viu isso? Tem esse ditado. A vida não é cor... Ei, mulher, desce do palco, acorda, ei. Belisca aí a sua irmã, fala, acorda. A vida não é um mar de rosa, a vida não é essa coisa que você está pensando, não. Depende, para mim é. Por isso até que a gente veio de rosa hoje. Com o Senhor você pode, sim, ter essa vida. Por causa do filtro da fé. Ajusta a sua visão. Enquanto você ficar olhando a situação difícil, nada vai resolver. E se você ficar ansiosa, isso não vai ajudar em nada. Porque a Bíblia diz que as suas preocupações, o seu nervoso, o seu roer a unha, o seu desespero, o seu suor, não aumenta um côvado da sua estatura. Não aumenta em nada. Não resolve nada. Não adianta. Se adiantasse, irmãs, a gente ia levantar a bandeira. Ansiosas, ansiosas. Quanto mais ansiosas, mais a gente resolve a situação. Não resolve, atrapalha ainda mais. Então você não pode ficar olhando para a situação que você está vendo se ela não está alinhada ainda com a palavra de Deus. Tem uma experiência que eu vivi quase 4 anos enquanto eu estudei na Tijuca. E era a época da construção do metrô. Faz tempo isso, né? E o que a gente conseguia ver? O que a gente via da construção do metrô? Só os tapumes. Com aquele símbolo do metrô, né? Azulzinho, metrô. Só isso que a gente via. A gente não conseguia ver mais nada. Mas olha o que tinha lá embaixo. Eu não estava vendo. Eu só via o tapume. Mas lá embaixo já estava acontecendo isso aqui, ó. Então, quando alguém dizia, está construindo um metrô subterrâneo, tá cheio de dinamite lá embaixo, está abrindo espaço, e o metrô vai, é um trem que vai passar lá embaixo, da Tijuca, e agora da Barra, por exemplo. O que você vê? Só o tapume. Mas tem alguma coisa acontecendo. Então você tem que ajustar a sua visão. Eu tenho que saber que lá embaixo está acontecendo algo. Você tem noção, gente? Eu fico impressionada com uma obra dessa, lá embaixo. E muitas vezes, nós estávamos andando ali pela Conde de Bonfim, eu andava para pegar o 600, 601, Deus que me livre. Já corri atrás desse ônibus de uma vez. Corri. Ele parou, eu bati no vidro. Todo mundo já aconteceu isso, né? Isso é horrível. Bati, moço, pelo amor de Deus, moço, pelo amor de Deus. E ele foi embora. Aquele dia, quase que eu pequei. Mas quando eu ia
andando ali naquela calçada da Uruguai até a Praça Sans Pena, bem possível que eu estava passando por cima já desses túneis, mas eu não via nada. Eu estava, irmão Osvaldice, andando por cima da bênção e não sabia. Se eu não creio que eu estou andando por cima da bênção, que algo está acontecendo ali embaixo, eu só vou ver tapume. E tapume é horrível, né? Tapume, o que você tem que fazer? Às vezes ele estava aqui e você tinha que ir na rua. Às vezes você tinha que passar para outro lugar. Tapume não é bom. Tem alguém aqui com tapume na vida? Tem algum tapume aí na área da sua vida? Mas vai ficar pronto. Vai sair o metrô. E o metrô é uma bênção. Vai sair. Entende? Você tem que ajustar a sua visão. Você que escolhe. Você que escolhe, não paga nada. Tem coisa que você não faz porque não teve dinheiro ainda, né? Mas focar a sua visão na coisa certa e em Jesus não custa nada. Você que decide. Você pode decidir isso agora aí, sem fazer nada. Você pode decidir. Eu vou focar os meus olhos em Jesus, porque Hebreus 12 diz isso. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. E a Bíblia diz também, olharam para Ele e não foram confundidos. A ansiedade é confusão, gente. E a Bíblia diz que quando nós olhamos para Jesus, nós não somos confundidas. Não ficamos com confusão. Eu tenho que olhar para Jesus. Deixa eu passar um texto para você, um vídeo. Mas antes deles colocarem ali, quando a gente fala do metrô, eu lembro de Hebreus 11:1, eu amo esse texto, eu declaro ele assim, sempre na minha vida, para tudo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção inabalável daquilo que não se vê. Eu não estou vendo o metrô sendo construído, mas eu creio. Alguém me falou, alguém entendido de obra, falou que está construindo um negócio lá embaixo. Então eu acredito. Alguém entendido de todas as coisas está dizendo que você é uma bênção. Está dizendo que está preparando todas as coisas para você. Está dizendo para você que Ele está construindo algo. E que se ainda não chegou, é porque Ele está caprichando. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você assista esse vídeo. Preste atenção no que esse pintor faz. Doida, essa tinta espalhada ali, não tem sentido, não parece nada, parece uma bagunça. Mas o pintor sabe o que está fazendo. E ele termina a obra de arte dele. Será que você consegue imaginar alguma coisa nessa bagunça de tinta? Parece que não vai dar em nada. Mas olha, gente. Olha o que aparece de repente. Minha vida tá uma bagunça. Quem pode dar um jeito na minha vida? Tudo preto, tudo sombrio, parece que não tem uma luz, parece que não vai dar em nada. Não estou vendo nada, não estou conseguindo ver. Mas o pintor sabe fazer uma verdadeira obra
Mas o pintor sabe o que está fazendo. Ele tem talento. A sua visão tem que estar no que o Senhor é capaz de fazer, amém? O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Aleluia, eu quero declarar em nome de Jesus. Pode dar um aplauso ao Senhor. Eu quero declarar que o Senhor está pintando a sua vida. Ele ainda não terminou o que Ele começou a fazer. Pode ser que nessa área específica da sua vida, Ele jogou um tanto de tinta e você já está desesperado. Você fala, olha aí que bagunça está a minha vida. Olha que confusão que está. Ninguém está entendendo nada, nem eu, nem ninguém. E as pessoas ficam olhando, passam e falam, é isso aí a sua vida, essa confusão aí? Essa bagunça aí que você está vendo? Aí você fala, calma, calma. Ele ainda não terminou a obra que Ele está fazendo. Alguns quadros são muito rápidos. Ele fez rapidinho, outros Ele levou um pouco mais de tempo. E o tempo não compete a você. Por que está demorando? O tempo não compete a você. Você não pode nem dizer que está demorando ou que não está demorando. Você não tem nem você não pode dizer isso. Por quê? Porque o tempo não compete a você. Ele sabe quando vai fazer. E Ele não demora, Ele não tarda. Ele chega na hora certa. Então, para que ficar ansiosa? Para que ficar desesperada quando não vai resolver? Terceiro segredo para a sua vida é ajustar o seu pensamento. Diga comigo, eu preciso ajustar o meu pensamento. Então diz assim a palavra de Deus em 1 Coríntios 2:16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você pode dizer isso? Eu tenho a mente de Cristo? Eu tenho a mente de Cristo. Você tem que falar isso. E aí depois que você falar eu tenho a mente de Cristo, você tem que pensar, o que é que Cristo pensa? O que será que Cristo está pensando? O que você acha que o Senhor está pensando a seu respeito agora lá nos corredores dos céus? O que Ele deve estar pensando? Eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz. Olha aí, às vezes você pensa que o Senhor está pensando mal a seu respeito. Acontece alguma coisa ruim e você imagina, Deus pensou isso, planejou isso. Não, Ele só tem pensamentos de paz. Agora, o final desse texto, ele é absurdo de fantástico. Sabe o que Ele diz? Para vos dar o fim que você deseja. Qual é o fim que você deseja? É isso que o Senhor está pensando sobre você. Qual é o fim? O que você sonhou? Por isso que eu falei aqui. Sua vida pode ser um morango, sim. Você pode ser uma princesa, sim. Sua casa pode ser como um castelo encantado, sim. Sua família pode ser linda e maravilhosa, sim. Porque é isso que o Senhor pensa a seu respeito. Ele quer o melhor para você. E quando você projeta isso, você pode até não estar vivendo ainda. Nós colocamos uma cadeira rosinha aqui hoje. Alguém já queria até levar. Perguntou se ia ser sorteada. Não vai ser sorteada a cadeira, ok? Mas você tem que imaginar o que você quer. Você quer um castelo cor-de-rosa? Estou usando aqui o tema que é romântico, ok? Você entende. Você quer um castelo cor-de-rosa? Você quer uma família linda e maravilhosa? Que alguém diz assim, isso é só
no cinema. Isso é só no filme. Você vê um filme de princesas, um filme... Aí quando acaba, você fala, ai, deixa eu voltar para a realidade. Por quê? É isso que o Senhor tem para você. Porque Ele diz isso. Eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Se tem alguma coisa ruim acontecendo na sua vida, não foi o Senhor que pensou para você. Aí Ele continua. Para que tudo isso? Para te dar o fim que você deseja. Eu quero te perguntar o que você quer, o que você deseja. Qual é o fim que você deseja para você? Qualquer coisa. Tudo. A Bíblia diz tudo que pedires. Tudo, tudo, tudo. O que é tudo? É tudo. Tudo. E eu coloco tudo nessa sacola. Tudo mesmo. Não vou perder a oportunidade, não vou deixar 1 grama fora desse negócio. Eu coloco tudo. E eu projeto o que eu quero. Quero isso, quero aquilo, eu sonho. Sonho, declaro, enxergo, vejo, falo. Eu falo. Às vezes você pode parecer até uma louca, né? Mas agora com a máscara tá bacana, porque você fala sozinha, gente, assim na loja. Mas agora com a máscara tá ótimo, né? Porque aí você... Mas eu falo tudo para Deus, Senhor, eu quero assim, assim, assim. E eu visualizo. E eu falo também. Então você tem que pensar, ter esses pensamentos a respeito da sua vida. Porque o Senhor vai fazer. Amém? Deixa eu fazer outra. Vem aqui, por favor. Agora precisa Gabi, Raíssa e Gabi. Você, de novo, já foi o personagem, tem que ser o mesmo, né? Põe, por favor. Você sabe, né, gente? Quem trabalha no encontro de adulto e de criança, os personagens, assim, geralmente Jesus tem que ser o mesmo Jesus do início ao fim, e o diabo também. Os outros até variam um pouco, mas Jesus e o diabo tem que ser o mesmo. Mas a gente uma vez estava começando um projeto, pastor Patrício, ele fez o encontro, a igreja estava muito pequena ainda, estava começando. E aí, pastor, foi uma benção, fizemos um encontro aqui, equipe de teatro. Falei, mas Patrício, tinha equipe de teatro aí? Ele falou, pastor, só tinham 2. Então, era eu, uma hora eu era Deus, uma hora eu era diabo, uma hora eu ia mudando assim, as crianças não estavam entendendo muito bem como é que era. Então, aqui ela é o mal, aqui vai continuar sendo. Então, como é que é? Como é que é quando você anda preocupada? Como é que é quando você anda preocupada? Ah, se meu filho não passar na escola? E se meu marido não conseguir pagar as contas? Gente, se ele for mandado embora, amanhã eu vou fazer um exame. E se for maligno? Gente, o que eu faço? Eu estou desesperada. Sabe o que a palavra ansiosa significa? A palavra ansiosa, no original, significa estrangulamento. Quando você fica ansiosa, você se sente assim. Por isso que com ansiedade você não resolve nada. Você vai sentindo mais coisas. Você sente um aperto aqui, sente um aperto no coração, sente uma dor aqui, acolá, sente um mal-estar, sente um enjoo, sente vômito, ânsia de vômito. E às vezes você vai fazer um exame e não tem nada. Por quê? Porque a ansiedade, a origem da palavra é estrangulamento. Desse jeito. É muito forte, não é? Quem vai ficar ansiosa aqui mais? De jeito nenhum, ok? Obrigada, pode sentar. Você não vai ficar ansiosa. Você vai tomar conta, fazer o ajuste dos seus pensamentos. Está repreendido agora, eu vou falar igual a outra. Te proíbo de ter pensamentos errados. Está proibido agora de ter pensamentos que não estão condizendo com a palavra de Deus. Não pode. Mas nem pensar, não pode. Não pode, porque senão você não vai resolver as coisas na sua vida, não vai adiantar de nada. E você sabe, 70% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Pesquisa comprovada. Vou repetir, 70% das nossas preocupações nunca vão acontecer. E 30%, se acontecerem,
não são como nós imaginávamos. Não é um bicho de 7 cabeças, talvez de 2. Uma diferença grande, né? Então você vai desistir disso hoje. Você vai falar, eu vou ajustar. Eu vou fazer um ajuste na minha vida. Eu vou ajustar sim a minha audição. Eu vou ajustar sim a minha visão. E eu vou ajustar sim o meu pensamento. Você sabe a história dos 2 lobos? Um cacique numa aldeia indígena. Ele estava conversando com o seu neto. E ele disse para ele, olha, todos nós temos dentro de nós 2 lobos. Um lobo é mau e o outro lobo é do bem. E o lobo do mal tem pensamentos, nos fazem ter pensamentos ruins, muito ruins. Pensamentos de tristeza, pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, pensamentos de não conseguir aquilo que eu tanto almejo em Deus, pensamentos de, eu vou fazer uma entrevista e não vou ser admitida, pensamentos de eu vou fazer o Enem, mas eu não vou passar. E o lobo bom é o lobo, são os nossos pensamentos bons. Não, eu vou conseguir. Olha, eu quero uma vaga, mas só tem 5 vagas. Para você não importa se só tem 5 ou se tem 1000. Você é uma só, você só quer uma vaga. Não faz diferença. Você está vendo como é que é a questão? Ai meu Deus, só tem 5 vagas. A probabilidade é menos. Eu sei que na proporção a gente faz as contas. Mas para Deus não faz diferença nenhuma. Porque você é uma e só precisa de uma vaga. E o teu Deus é com você. Você tem que colocar isso na sua cabeça. No seu pensamento. E aí esse cacique continuou conversando com o neto. E o neto perguntou assim, mas são 2 lobos que brigam? Sim. E qual lobo que vence? Qual é o lobo que ganha? Ele falou, o lobo que você alimentar. O lobo que você alimentar é o que vai ganhar na sua vida. Qual é o lobo? Qual é o pensamento que vocês vão alimentar? Pensamentos de paz e não de mal, para que o Senhor dê você o fim que você mesmo deseja, que você já falou para o Senhor, amém? E o 4º segredo aqui é ajustar as suas palavras. Mulher de Deus, para de ficar falando coisas erradas, para de ficar falando palavras de derrota, para de ficar falando atrocidades, para de ficar falando coisa ruim. Não aceita, não fala. Só fala aquilo que você quer ver. Só fala aquilo que o Senhor já disse na sua palavra a seu respeito. Não importa quanto tempo tem. Você tem que falar palavras de vida, porque foi isso que o Senhor Jesus fez e Ele é nosso exemplo. As palavras, Ele disse, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. As suas palavras têm que ser vida. Você tem que falar vida. Você não pode falar palavras de morte, palavras de derrota, independente do que possa estar acontecendo na sua vida, ou na vida de alguém por quem você está orando. Você tem que falar palavras de vida. Palavras são sementes. Quando você fala, tanto palavras de Deus, boas para você, quanto as palavras ruins, isso vai acontecer. Você pode ver, você pode olhar para 5 anos atrás, 10 anos atrás da sua vida, você vive o que você fala. Você vive o que você fala. Sabe, no início do ministério, tem 20 e alguns anos atrás, nós começamos o trabalho, eram 30 pessoas. O Oswaldir estava lá, a pastora Denise estava lá, a pastora Ana Joana estava lá. E nós fomos crescendo, porque Deus abençoa, e foi uma bênção. A gente foi crescendo, começamos num terraço, no 3º andar, olha que não tem impedimento. Era no 3º andar, a dona de baixo não queria que o portão ficasse aberto. Tinha um cachorro que não prendia, tinha que ficar solto, o cachorro, lembra disso? Solto. Aí tinha pouca gente. Aí os servos, a gente colocava um na ponta da escada, era no 3º andar. Ficava um na ponta da escada lá em cima, um na ponta da escada aqui embaixo, um no portão aqui do lado de dentro e outro no portão do lado de fora, recebendo as pessoas, porque se elas chegassem a porta fechada e não tinha ainda a placa, aí você vê quem é que sentava lá? Ninguém, né? Porque o povo que tinha estava todo distribuído. André estava lá, né?
Quem estava cantando. Mas Deus foi abençoando, a gente cresceu ali. Depois nós fomos para o Galpão Amarelo, alguns conhecem. Aí fomos para o Galpão, cresceu ali uma bênção. Deus sempre com a palavra, e a gente tem um chamado, e a gente crê na palavra de Deus. Crescei e multiplicai-vos. E a gente foi fazendo a obra, fazendo, e Deus foi acrescentando, fomos crescendo. Aí fomos para um outro lugar maior ainda. Chamaram o pastor de louco, até hoje chamam de vez em quando. Mas, porque a gente sempre foi para um lugar em que a gente só ocupava a metade do salão. É um negócio assim, meio desse jeito. E a gente foi e cresceu de novo. Irmãs, aconteceu uma coisa que todas as pessoas falam de igreja em célula. Talvez você já tenha ouvido. É muito comum. Pastor, sua igreja é em célula? É. Pastor, o senhor não tem um medo, não? Falou, medo de quê? Medo de um líder levantar e levar a célula dele? Falou, irmão, um líder levantar e levar a célula dele é uma coisa. Mas aconteceu que um pastor da igreja levantou e levou quase toda a igreja. Grande que estava a igreja já. E levou. Aí você faz o quê? Desiste? Chora? Faz o quê? Meus olhos estão em quem? Em Cristo. Meus ouvidos estão em quem? Ele que me chamou. Ele que chamou. Ele que deu a ordem. Ele que fez crescer até ali. Ele ia crescer, fazer crescer, continuar. Nós continuamos. Nós continuamos. Por quê? Porque nunca a gente dá trela para a voz do inimigo. Eu conheço a voz do meu pastor. Eu não sigo a voz daquele do lobo. Eu não sigo a voz de estranhos. Eu estou falando isso aqui por quê? Porque você tem que continuar sempre. Independente do que aconteça. Então, tantas situações que já aconteceram na vida. Tantas dificuldades. Dificuldade financeira. De alguém dizer, olha, o seu salário está garantido por 1 ano. No terceiro mês não tinha mais o salário. Vou fazer o que agora? Mas continuou. Aí você pega uma gravidez, depois com 2 meses, um aborto espontâneo. Você faz o quê? Continua. Aí, umas tragédias que acontecem, umas coisas ruins. Você faz o quê? Continua. Você não para. Por quê? Porque está ajustado aqui. O ouvido está ajustado ao chamado. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu sei quem me chamou. Eu não fui assobiada. Você já viu como é que é assobio na rua? Quando você ouve um assobio na rua, normalmente você não olha, né, irmã? Faz favor, né? Você não olha. Mas se alguém te chamar o seu nome, aí você já, Giovana! Pode até que não ser outra Giovana, mas você até vai olhar, porque é o seu nome. O Senhor não me assobiou, o Senhor não te assobiou, o Senhor te chamou. Você escutou isso, você ouviu isso. E você não pode ter dúvida disso, independente do que aconteça. Ai, será que o Senhor me chamou mesmo? Poxa, acabou a igreja. Vai ver que eu estava fazendo alguma coisa errada. Vai ver que eu me enganei. O Senhor chamou e não é isso. Não, a gente tinha convicção. Nossos ouvidos estavam ajustados. Nossa visão estava ajustada. A gente enxergava de novo um povo grande. E aqui tem um povo grande, aleluia. A gente está sempre colocando os olhos naquele que nos chamou, aquele que prometeu. E não tem dificuldade, não tem tempo quente, não tem chuva, não tem vento, não tem temporal, não tem tempestade. E eu quero dizer para você, o texto de Abacuque diz o seguinte: ainda que, e ele vai falar, acho que 8 coisas. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o gado não dê fruto, ainda que não haja fruto da vide, ainda que, aí ele diz, sabe o que? Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Olha o que ele fala, eu me alegrarei. Qual é o tempo verbal aqui? Futuro. Independente do que aconteça, eu vou continuar me alegrando no Senhor, porque a minha alegria é no Senhor.
E eu exultarei em quem? No Deus da minha salvação. O Senhor vai te salvar dessa situação. Você sabe que a palavra salvação, ela não é só para o inferno, ok? Uma vez que o Senhor te salva do inferno, essa palavra salvação, sotérios, ela é para a salvação de tudo. Então, qualquer hora na sua vida, eu falo isso. Às vezes estou numa situação e falo, Senhor, me salva agora dessa situação. Ué, mas você já é salva. Não, salva do inferno. Mas eu tenho que ser salva agora nessa situação. Agora, isso vai te tirar desse estado de ansiedade. Eu sei que existe ansiedade, eu sei que existe depressão. É verdade. Eu sei disso. Mas eu quero dizer para você que você não precisa viver assim. Não precisa. Nem com crises fortes. Não, pastor, eu não tenho crise forte. Eu não tomo remédio. Não tem problema, se você precisa tomar remédio, você toma. Mas você não precisa ficar dependente dele. Sabe que é melhor você ficar dependente do Senhor. Seja dependente do Senhor. Ele vai te abençoar. Você não tem que viver com essas crises de ansiedade. Eu queria orar por você. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Você vai dizer para o Senhor hoje que você vai ajustar sim a sua audição. Vai ajustar a sua visão, vai ajustar os seus pensamentos, vai ajustar as suas palavras. Para você acabar de uma vez por todas com esse espírito de ansiedade. E eu estou falando aqui de casos graves, mas estou falando também de casos mais simples. Coisas às vezes corriqueiras. Aquilo que não sai no horário que você queria, no dia que você queria, não acontece do jeito que você queria. Você tem que estar sempre, mas sempre, ouvindo a voz do seu pastor. Se você não ouvir a voz de Jesus, você vai ouvir a voz de estranhos. E você vai ser arrebatada. E perecer, como diz a palavra. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui. Nós estamos no mês, Outubro Rosa, falando, combatendo câncer de mama. Mas eu quero dizer para você também, existe um câncer muito grande, que é esse espírito de ansiedade. E você não desfruta das bênçãos de Deus na sua vida. Você está sempre preocupada, sempre nervosa, sempre desesperada, sempre pensando no que pode acontecer. Imagina, pastora, se acontece isso assim. Você vai viver desfrutando do melhor de Deus. Você vai viver sentada numa poltrona assim, cor-de-rosa assim. Sua casa vai ser uma bênção sim. Mas você precisa ajustar os seus ouvidos. Você precisa ajustar a sua visão. Olha para Jesus. Eu elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu vou repetir. O Senhor tem resposta para você. E o socorro para a sua vida não vem da vida de pessoas. O socorro para a sua vida vem do Senhor. Coloca nele a sua esperança. Eu quero encerrar contando uma ilustração para você, uma história para você. De um homem que teve uma situação muito difícil na sua vida. Ele teve a vida dele, as filhas, 4 filhas dele, mortas, num naufrágio. Era um homem financeiramente bem, e era um homem também de família, inteligente. E ele, depois que ele teve essa falência, ele precisou mudar de lugar. E ele fez uma viagem. No dia que ele ia para a Europa com a família, a esposa e 4 filhos. No dia da viagem, ele não pôde ir. Ele teve que ficar. E ele mandou então a esposa e as 4 filhas, porque ele iria depois. Em algum momento ele recebeu a notícia de que esse barco havia naufragado. Bateu com outro barco, naufragou. E alguns dias depois a sua esposa enviou uma carta. E dizia o seguinte: salva, porém só. As 4 filhas morreram. E ele então, depois pegou um outro navio e foi para se encontrar com a sua esposa na Europa.
E ele pediu ao comandante que quando passasse perto do local onde foi o naufrágio, que o comandante mostrasse para ele onde era o lugar. Era um marzão de todo tamanho, mas ele pediu isso. E quando passou naquele lugar, o comandante avisou então. E esse homem escreveu uma música. É uma música do cantor cristão, algumas aqui conhecem. É a música Sou Feliz. Ele fala: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que eu... Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, oh, seja o que for, tu me fazes saber Que feliz que feliz com Jesus com Jesus sempre sou. sempre sou. Esse homem passou por uma dificuldade muito grande. Depois ele teve mais 2 filhos e um filho dele morreu aos 4 anos de idade. Muita dificuldade, mas ele ficou firme até o final, porque nada abalou esse homem. E você diz: ah, porque ele era muito forte, essa mulher é muito forte, eu não sou como ela. Não é a mulher, é o Senhor. E o Deus deles é o mesmo Deus seu. Não importa a situação. E eu quero te perguntar: você está firme para dizer isso? Ainda que aconteça qualquer situação com a minha vida, eu vou ficar firme. Eu me alegrarei no Senhor e no Deus, e exultarei no Deus da minha salvação. Se você declarar isso, você vai continuar sendo uma pessoa feliz, abençoada, independente de... Não importa o que acontecer. Não deixe acontecer algo para você decidir então se você vai continuar servindo ao Senhor, se você vai parar. Se você vai dizer Deus é comigo, ou se você vai blasfemar contra Deus, reclamar. Diga hoje, se você hoje determinar que independente do que aconteça na sua vida, você vai ficar firme no Senhor, acabou a ansiedade. Acabou a ansiedade. Porque a ansiedade é você colocar expectativas em algo menor do que Deus. Mas se você colocar toda a sua expectativa em Deus, não vai haver ansiedade, não vai haver temor. Alguém vai olhar para você e vai dizer: nossa, ela é tão destemida, parece que ela não tem problemas. Não, como uma jovem me perguntou uma vez: pastora, você não tem problemas não? Eu falei: por quê? A senhora só vive rindo. Eu tenho problemas sim, mas dificilmente você vai me ver falando dos problemas. Não é porque eu quero esconder algo de você. Minha vida, ela é um livro aberto. Tem nada que eu não possa falar para você. Mas eu não aceito ficar falando de derrotas. Eu vou falar de bênção, eu vou falar de vitória, eu vou falar profeticamente daquilo que Deus tem para minha vida. Tem dificuldades sim, mas nós decidimos algo, que nós estamos ajustando sempre os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor diz a nosso respeito. Passou um tempo aí atrás, levantou-se alguém e começou a falar mal da igreja, falar mal do pastor Ricardo, falar mal do filho do pastor Ricardo. Abateu? Irmã, não abateu, mas não tem nada a ver comigo, tem nada a ver conosco. Não é porque nós somos fortes, nós não somos fortes, mas Ele, o forte de Israel, Ele habita em nós. E nós já decidimos que independente do que possa acontecer, nós vamos ficar firmes, nós não vamos parar, nós não vamos desistir, nós vamos continuar a jornada até o final, nós vamos completar a nossa carreira até chegar o dia de guardar a fé. Aquele que fez a promessa é fiel.
E nós confiamos nisso. Se o Senhor um dia nos decepcionar, aí sim, você vai nos ver aqui abatidos. Você vai nos ver aqui chorando, derrotados. Mas isso se o Senhor nos decepcionar. Mas Ele nunca nos decepcionou. Ele nunca nos abandonou. Ele nunca tirou nada de nós. Pelo contrário, Ele sempre dá. Ele sempre abençoa. Ele sempre supre. Ele sempre tira da onde a gente não sabe. Ele faz. E eu quero que seja assim na sua vida também. Eu não quero que você viva com ansiedade. Não quero que você viva temendo o dia de amanhã. Não quero que você viva preocupada, em dúvida de se amanhã vai ter o pão. O Senhor Jesus, o Senhor diz que o pão de cada dia Ele te dá. Por que você está preocupada com o pão de amanhã? O Senhor diz, basta cada dia o seu próprio mal. Por que você está preocupada com o mal que pode vir a acontecer amanhã? Ajusta os seus ouvidos para a palavra de Deus. Coloca os seus olhos no Senhor. Você é vencedora. Você é abençoada. Você é bem-sucedida. Você é linda. Você é cheirosa. Você é a princesa do Senhor. Eu quero que você levante e comece a declarar isso. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, eu vou estar sempre firme. Você que escolhe se você vai confiar ou se você vai viver com ansiedade. Você é que escolhe. Ninguém escolhe por você. Oh, aleluia. Levante as suas mãos para o alto, começa a declarar. Declara, Senhor, eu sou vencedora. Eu sou feliz com Jesus. Independente do que possa acontecer, independente do mal que possa me sobrevir, eu sou feliz com o Senhor. Ele é o motivo da minha felicidade. Ele é o motivo da minha alegria. Ele é o motivo da minha satisfação. Ele é o motivo da minha confiança. Ele é o motivo da minha paz. Ele é o motivo de eu estar firme. E vai ser sempre assim, em nome de Jesus. Aleluia. O homem que compôs essa música perdeu 4 filhas no naufrágio. Perdeu mais da metade dos seus bens. Depois ele perdeu mais um filho. E ele disse: eu sou feliz com o Senhor. Eu sou feliz com o Senhor. O Senhor nunca vai te decepcionar. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero declarar, meu Deus, que essas mulheres aqui estão ajustando agora, Pai, a sua audição. Elas são ovelhas. E nós lemos, o texto diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e elas seguem. Quero declarar que elas só ouvem a voz do pastor. A voz do desconhecido vai ficar para trás. A voz do lobo mau vai ficar para trás. A voz daquele que não dorme enquanto não fizer o mal vai ficar para trás. A voz das pessoas que são usadas pelo diabo para falar coisas ruins vão ficar para trás. Eu só ouço a voz do meu bom pastor, o Senhor Jesus, e eu sigo a Ele. Eu ajusto a minha visão. Eu coloco os meus olhos fixos em Jesus. Jesus não falha. Jesus não some. Jesus não abandona. Jesus não me traz coisas ruins. Meus olhos estão em Jesus, fixos. Eu declaro que essas mulheres agora ajustam os seus pensamentos. E eu declaro que essas mulheres ajustam as suas palavras. Diga, mulher, eu sou feliz. Eu sou feliz com Jesus. Com pão ou sem pão, eu sou feliz com Jesus.
esperança. Declara a minha alma transborda de alegria, transborda de paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Sou feliz. Diga mais uma vez, diga bem forte, ajusta as suas palavras agora, diga: eu sou feliz com Jesus. Eu sou feliz com Jesus. Eu sou amada, eu sou valorizada, eu tenho valor para o Senhor. O Senhor me comprou por um alto preço. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia. Com Jesus. Agora bem forte para terminar. Bem forte.